Bom dia a todos. Com grande satisfação que recebemos, estamos fazendo a nossa primeira live de uma série de debates que vão acontecer no LEAD nesse momento de Covid-19, essas ações de pandemia, o que os gestores públicos, o que é a iniciativa privada, o que todos estão fazendo para sair da melhor forma e poder equilibrar para que não tenhamos um colapso social, econômico e de saúde no Rio Grande do Sul e nos municípios e também no país. Então, durante essas próximas 2 semanas, nós vamos receber, estamos hoje a primeira live recebendo com muita honra o prefeito Nelson Marquesan, prefeito da nossa capital, que vai poder expor as ações que têm sido feitas aí na nossa capital, o que fez durante os primeiros 3 anos da gestão e o que tem sido feito e implementado para dirimir os impactos dessa pandemia aí que tem assolado toda a nossa sociedade. Então, vai ser uma honra nessa primeira live ouvir. A gente tem uma série de outras lives. No sábado, às 16 horas, nós vamos receber o secretário especial de Indústria e Comércio, Bueni, que vai falar das ações do Ministério da Economia, os impactos e as ações que estão sendo feitas pelo Ministério da Economia em âmbito nacional e também podemos trazer para a esfera estadual. Lembrando que esse evento vai ser finalizado às 13 horas. O prefeito vai ter uma exposição de 20 a 25 minutos e depois as perguntas podem ser enviadas pelo chat, que depois faremos um debate com ele. Então, quero agradecer também ao apoio institucional da CMPC, que é uma grande parceira. E agora, antes de começarmos e darmos as boas-vindas ao prefeito Nelson Marquesan, eu vou pedir para passar o vídeo institucional do LEAD. Bom, então depois da apresentação dos vídeos, lembrando a todos que essa é a nossa primeira live de uma série. Essa é uma era de transformação digital. Nós estamos acostumados a fazer os nossos eventos sempre juntos e isso provavelmente vai ser um impacto que veio para ficar. Então, a ideia é podermos trazer conteúdos e informação sempre através dessas lives e assim que possamos voltar a nos encontrar, termos os nossos eventos em conjunto. Então, agora eu gostaria de dar as boas-vindas ao prefeito Nelson Marquesan, que já nos ouve, que já está aqui conosco. Prefeito, é uma grande satisfação poder te ouvir, que tu possa estar abrindo essa série de debates. Eu sei que esse é um momento de bastante dificuldade, talvez nenhum gestor público tenha imaginado, talvez nenhuma pessoa no mundo tenha imaginado estar numa situação como que a gente vive hoje. E eu tenho certeza que à frente de uma prefeitura como a capital do nosso estado, onde eu digo, as ações das prefeituras são as que mais impactam no nosso dia a dia. É onde a gente tem mais a realidade da sociedade, é onde a gente tem mais a realidade da economia, é o dia a dia da população, é nas prefeituras. Então, é muito importante, eu te agradeço novamente. Na semana passada, nós tivemos alguns problemas técnicos, mas hoje eu acredito que hoje é um momento mais propício para isso. Então, a palavra está contigo, pode ter 20 a 25 minutos e depois a gente vai passar para os debates e para as perguntas que venham a ser feitas. Lembrando que aqui tem lideranças de diversos setores, segmentos da indústria, comércio, serviços, jornalistas. Então, é um público bem importante aqui, que está aqui disposto a te ouvir. Tá bom, Nelson? Muito obrigado, a palavra está contigo. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com os associados do LEAD. Pena que
nesse momento aqui e sobre essa pauta. Até um mês e pouco atrás, a gente teria muitas pautas positivas e que nos deixavam muito à vontade, muito felizes aqui para a gente poder conversar. Então, eu quero agradecer a oportunidade de forma muito informal. Eu vou conversar com vocês e formato sugerido aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida aí no decorrer, a gente não pode fazer a apresentação, acho que não deu, a gente ia trazer alguns números, eu já tenho mais ou menos todos eles de cabeça aqui, então eu vou seguir a tua orientação, que a ideia era mostrar os planos iniciais, o que deve alterar, entrar um pouquinho na saúde e os reflexos dessa questão na saúde. Então, a gente assumiu a prefeitura com a macro dificuldade de todas elas e a principal dificuldade no início aqui era a gente ter recursos, né, para que a gente pudesse viabilizar. Porto Alegre tem um histórico de 20 anos, 20 anos não conseguir pagar suas contas com recursos, com receitas ordinárias, então todo final do ano tinha um calote, ou era um calote em algum fornecedor, ou era um calote em algum servidor, ou era um calote, enfim, né? E aí, quando a gente entrou, a gente ficou com dívidas do exercício anterior de 360 milhões. Eu estou falando desse número especificamente, porque em breve eu vou falar qual é o tamanho da nossa dificuldade já na situação atual. Então, quando a gente entrou com dívidas de precatórios, de fornecedores, de obras, de servidores, de fundos, como Funcriança, na ordem de 360 milhões. A gente demorou para conseguir viabilizar o ambiente político para fazer as alterações legais necessárias. Isso só foi ser possível na questão quando teve a eleição nacional, né, as gerais, e alterou o cenário. E isso nos possibilitou, então, um rearranjo político para que a gente fizesse as reformas só em 2019. Com as reformas de 2019, os maiores benefícios seriam em 2021, mas começariam a ter alguns benefícios já esse ano. Então, a gente tem uma série de novos contratos que parecem simples individualmente, mas que formam um conjunto essencial para a cidade. Desde um contrato simples de destocamento, né, que a cidade nunca teve, até um contrato simples de podas com uma empresa definida, que a cidade nunca teve, até um contrato de reconstrução, vamos dizer, reurbanização de parques e praças. A prefeitura fazia isso com servidores, imaginem, servidores dobrando arames, né, de grades de praças e parques. Então, a prefeitura fez o maior investimento, o primeiro investimento ao longo de anos. A gente começou a reformar, são 670 praças e parques. A gente ia ter esse ano 6 mil crianças que iam ter 5 horas a mais de aula por dia, e agora a gente determinou que essas crianças não podem nem ir à aula. Enfim, né, uma série de mudanças aí. Para nós ia ser um ano onde a autoestima da cidade ia aumentar. A gente ia fazer na questão viária, de melhorias viárias, desde tapa-buracos até projetos estruturais das nossas vias, que nunca foram feitos na cidade, uma reformulação viária com projeto estruturado. A gente ia dar investimento aí que ia ser o dobro dos últimos 20 anos somados, né? Então, tudo isso está sendo revisto agora por essa situação. A gente tinha iniciado também um processo, a gente chegou ao fim da questão do Araújo Viana, relógios de rua, placas de rua, tudo com licitações muito bem sucedidas, com valores de outorga acima da média nacional e às vezes 10 vezes acima do que a gente tinha previsto. E a gente tem em andamento a iluminação pública, que a gente acha que vai se concretizar, talvez com um pouquinho mais de dificuldade, que ainda é um investimento garantido para a cidade. O do saneamento está em estudos do BNDES,
depende bastante do ritmo do BNDES, para nós ele continua. Tem o do mercado público, que a gente segurou por medo de falta de investidores, o Parque Harmonia, que seria ali um ambiente junto com a Orla 1, seria um ambiente de fazer parques temáticos, a gente utilizar por 12 anos um espaço que se usa por um mês. A questão dos abrigos de ônibus, que é um grande diferencial na questão de mobilidade da cidade. O Ateliê Livre, a Pinacoteca, que é uma mudança de conceito na área cultural, né? Sair da questão estatal e fazer uma proximidade mais, com uma visão mais de sociedade na área cultural. A própria Cinemateca, enfim, algumas áreas aí que a gente acabou tendo que repensar e aguardar o melhor momento, porque o ânimo dos investidores agora, e com muita razão, né, ele é um pouco retraído. E a gente começou, então, num cenário de um vírus que apareceu em dezembro do ano passado na China. Os dados da China não são confiáveis, então esse vírus aparece no radar com algum dado que ele não chega a ser confiável, não chega a ser estatístico, não chega a ser científico, mas mais verdadeiro e assustador, em janeiro, fevereiro e principalmente março, né? As datas de março são o primeiro caso aqui em Porto Alegre, ele é dia 8 de março, veja bem, nós temos 30 dias do primeiro caso de uma doença que tem assustado e aterrorizado e mudado os hábitos no mundo inteiro. Um mês que está aqui em Porto Alegre e 3 meses no mundo, né? A gente teve o decreto de emergência na área, pelo menos, do ensino. Porque o ensino, primeiro, se as crianças não são alvo, né, dessa doença, não são os principais grupos de risco? Porque na área do ensino a gente tirou 300 mil pessoas, vamos dizer assim, de circulação, pelo menos da macro circulação. E quem tem filho sabe, né, que o filho vai para a escola, ele inevitavelmente em 1 ou 2 semanas, ou a cada 2 semanas, ele terá um novo vírus, uma nova bactéria, né, terá algum contágio de alguma coisa na escola. Então, um dos principais vetores mundiais de viroses são as crianças, são os alunos, né? Então, desde o ensino superior até o ensino infantil, a gente retirou diminuiu essa capacidade de 300 mil pessoas transmitir o vírus. E depois a gente acabou, com os dados mundiais, a gente acabou avançando aí em comércio, indústria, serviços, bares, restaurantes, enfim, para a gente chegar até o momento que a gente se encontra hoje, que é uma suspensão drástica, não chega a ser total e absoluta, como a gente vê em muitos locais do mundo, mas ela é drástica, com reflexos drásticos na economia e na área social, com uma previsão aí para análise até o final de abril, até o final desse mês. O nosso primeiro óbito aconteceu há 15 dias, uma primeira morte em virtude do coronavírus aconteceu no dia 24 de março, e neste período de 2 semanas a gente teve o 6º óbito, temos 6 óbitos, do primeiro óbito ao último, 6 óbitos. Qual é o nosso cenário, né? E ele é nosso, mas eu posso garantir que ele é na maior parte do mundo. Primeiro, ninguém tem o número de testes suficientes para ter dados estatísticos ou para fazer gestão da saúde pública no mundo. Ninguém tem. Então, esse é um fator que nos leva a ter muitas dúvidas e é um fator que nos leva a prorrogar qualquer decisão, né? Segundo fator, quase nenhum lugar do mundo, ou poucos lugares, tem EPIs suficientes na sua totalidade, desde as máscaras até os macacões laváveis, né? Então, tu pode ter uma necessidade suprida por um período para algum setor, mas é muito difícil de tu ter isso em todos os lugares do mundo, essas necessidades supridas para todos os trabalhadores essenciais uma sociedade minimamente funcionar, principalmente na área da saúde e da segurança. Esse é o segundo limitador. Um terceiro limitador para qualquer decisão fundamental é leitos de UTI.
e ventiladores, né? E isso, não preciso dizer, vocês estão assustador que Nova York, né? Que a indústria americana esteja absolutamente, até, eu nem sei qual palavra, mas débil, né? Como que a indústria americana não consegue se reinventar em semanas e meses e passar a produzir ventiladores e monitores, né? E ela dependendo de navios, de chineses, enfim, né? E de uma competição extremamente desleal, né? O Brasil tinha comprado 1.000 respiradores, essa é uma notícia de um mês atrás, e agora estão trancados na Argentina. O governo federal não vai ter esses 1.000 respiradores comprados. Então esse é um outro fator que limita qualquer decisão, qualquer encaminhamento e que gera insegurança de forma generalizada. Então, o número de contaminados, o número de pessoas infectadas, que aqui em Porto Alegre, ele é de 292, ele não é mais uma referência, pelo menos não uma referência, não vou dizer essencial, mas determinante para qualquer decisão. Assim como a gente não tem números hoje que sejam determinantes para qualquer decisão, pelo menos em Porto Alegre. E isso é uma vantagem, porque em muitos lugares, a maioria dos lugares tiveram números determinantes, ou um número determinante, que foi o número de óbitos. Eles tomaram decisões, né, em cima desse número determinante. A gente tem aqui 230 pessoas esperando o resultado de exames, 627 descartados, 105 recuperados. Eu não sei aqui quais clínicos e quais hospitalares, isso é importante até, que é mais um dado importante para a decisão, e 6 óbitos. Teria um 7º, que é dessa senhora de 44 anos, que era enfermeira, que faleceu ontem, mas ela mora em Alvorada. Então ela não entra nas nossas estatísticas. A nossa comparação entre primeiro óbito e hoje, ela nos dá uma vantagem entre quase todas as cidades brasileiras, entre quase todos os estados, entre quase todos os países do mundo. Mas a gente não tem hoje, ninguém tem dados históricos, né? Ninguém pode pegar sequer o ano passado, né? O ano passado já seria uma informação pífia para ter uma decisão científica com evidências, né? Seria muito difícil ter muitos dados se fosse só o ano passado. Mas a gente não tem dados sequer do mês passado para tomar a decisão. A gente tem uma decisão, um reflexo drástico, 2 que eu vou falar rapidamente, que são decorrência do reflexo na vida dos senhores, né? A gente tem, primeiro, pessoas já com dificuldade de alimentação na cidade. Então, se antes a nossa grande luta é que a assistência não fosse uma simples assistência para as pessoas ficarem onde elas estão, mas a grande luta é quando alguém em situação de rua, um carrinheiro, alguém em situação vulnerável entrar em contato com a máquina pública, a gente não pode dar um chuveiro e uma cama ou comida. A gente tem que dar um novo futuro, uma tentativa de mudar o futuro dessa pessoa. Bom, hoje a meta é dar comida. O nosso desafio é ter recursos e competência para entregar comida até o final do ano para as pessoas que não vão ter o que comer se a máquina pública e o setor privado não se articularem. E a segunda questão é recursos públicos para isso, para a social, recursos públicos para a saúde, recursos públicos para manter serviços públicos mínimos em todas as áreas e, de alguma forma, continuar construindo algo para a cidade estar mais ou menos preparada para o pós-coronavírus, que não será o mês que vem, será daqui a 2 meses, que não será daqui a 3 meses, né? Acho que é importante a gente entender que não dá para entender esse momento com o nosso passado, porque esse momento nunca aconteceu no nosso passado. Então, esse ano é diferente de tudo que nós temos, né? E ele tomara que seja diferente de todos os próximos anos. Mas é um ano perdido. É um ano onde o mundo perdeu para um vírus. E o mundo vai ter que se reinventar. E vai ter que se reinventar para daqui a alguns meses, né? Vai ter que se inventar para amanhã, para hoje, para amanhã e para daqui a uns meses.
porque as coisas não vão virar a chave, um decreto, vamos tornar ineficientes, ineficazes, sem efeito, todos os decretos anteriores. Bom, agora a sociedade voltou ao normal. O vírus vai continuar entre nós, pessoas idosas acima de 60 anos vão continuar tendo que ter um cuidado muito, mas muito maior do que nós todos vamos ter que ter, e os nossos hábitos de nós todos vamos mudar. Ou alguém quer uma passagem para Nova York de presente? Alguém está a fim de ir para a Europa? Alguém visitar a China, que é o futuro do mundo? Agora, alguém está disposto a pegar um avião para lá? Então, isso já muda, só não pegar avião, já mudou a vida, a economia, já mudou as empresas de turismo, já mudou a realidade, enfim, né? Quantos municípios e estados vão quebrar pela questão turística, quantos restaurantes, quantos hotéis, quantos garçons, enfim, e isso já muda a realidade toda. E se Porto Alegre pudesse virar uma chave hoje e mudar o seu futuro, ela não mudaria o seu futuro, né? Porque o futuro do estado é outro, o futuro do Brasil é outro, e o futuro do mundo. Então, as indústrias que não quebraram com essa parada hoje, uma parte delas vai quebrar, porque os seus clientes de Santa Catarina, do Paraná, do Brasil e do mundo quebraram. Então, ela não terá cliente, ela não terá essa demanda. Enquanto outras vão aproveitar esse momento, outras vão ter que se adaptar ou vão falir. É importante dizer isso, porque não imaginem como alguns desinformados ou com muita má intenção começam a exigir planos e projetos e prazos. Não existe. Quem der este prazo, hoje, ele é um irresponsável ou um ignorante, né? Porque não há como dar prazo. Não é possível se verificar o que vai acontecer. O melhor plano que apareceu até agora, segundo todos os estatísticos que a gente conversa, e muitos deles estão na prefeitura, e segundo os melhores profissionais da saúde, posso garantir a vocês que os melhores do Brasil estão presentes aqui na prefeitura de Porto Alegre, ou no mínimo em contato com esses que estão aqui, é de ter a maior restrição e por um maior período no início e, eventualmente, depois, pequenas restrições por pequenos períodos. Essa é a melhor tese hoje. E aonde ela funcionou, em nenhum lugar. Porque ninguém chegou lá até agora. Ninguém chegou nesse momento. Todas as decisões mundiais, todas, foram em ampliar restrições. Nós não tivemos nenhuma decisão que se manteve no mundo inteiro, além da decisão de ampliar restrições. Ninguém chegou nesta fase. E não quero dizer que essa fase é errada e que ela não deve existir. É que ninguém sabe quando ela vai começar e nós teremos a certeza de que ela será duradoura ou de que ela não vai retornar absolutamente tudo de novo. Quem tentou isso, como Itália, se deu mal. Como Inglaterra, se deu mal. Como Espanha, se deu mal. Como Estados Unidos, se deu mal. A China está bem. Alguém confia no dado chinês, né, para a gente poder tomar uma decisão? Então, ele é um momento assim, muito difícil, porque todas as decisões elas são erradas. Todas as decisões que a gente toma todos os dias, se tivesse que dar uma palavra, definição, um adjetivo, seria tristes. Todas as decisões, elas são tristes, porque as repercussões são horrorosas, do ponto de vista social, econômico, empresarial, de mensagem para a sociedade. Então, eu queria dizer, mostrando esse cenário, que é um cenário difícil, que a gente está atento a todos os estudos que são trazidos e todas as sugestões que são trazidas e todas as, enfim, né, a todas as posições de todos os setores. E todos eles são batidos com técnicos, são discutidos em vários grupos, que eu acho que todos têm aí de WhatsApp, são pedidos referências com o governo federal, com governos estaduais, com prefeituras, com estatísticas, etc., para a gente poder ter um mínimo de diálogo racional e coerente, que nesse momento é extremamente importante
e mais do que ao setor empresarial que está sendo prejudicado e está fazendo parte disso, está vivendo isso, é muito importante a gente não ter protagonismos incoerentes, seja no ambiente político, seja no ambiente do legislativo, seja no ambiente do judiciário ou dos órgãos de fiscalização. Todo mundo está errando agora, todo mundo está muito bem intencionado e não é hora de ter inimigos ou adversários. A gente tem um adversário que é desconhecido, que é fatal. E eu queria trazer um gráfico que eu vou mostrar para vocês. Não sei se tem gente de fora de Porto Alegre aqui, Fernandes, mas o gráfico é de Porto Alegre. Nós temos 12 mil pessoas, 12 mil óbitos por ano em Porto Alegre. São 1.000 pessoas que morrem por mês. Pô, Marquesan, o que são 1.000 pessoas? Tu tem 6 óbitos. O que são 6 óbitos frente a 1.000 óbitos por mês? É que os 6 óbitos, eles têm, como tiveram quando não há um controle, um aumento geográfico, né? Um aumento gigantesco, exponencial. Então, o que se tem olhado que a média nos países que tomaram um pouquinho de descuido, Espanha, Itália, Inglaterra, a gente colocaria aí uma duplicação a cada 3 dias. Vamos falar em leitos, que é outro número que a gente tem como referência. A gente tem 31 pessoas ocupando leitos de UTI hoje em Porto Alegre com coronavírus. Se esse número duplicar em 3 dias, a gente teria 60 em 3 dias. 120 em 6 dias. 240 em 9 dias. Em 12 dias, 500. E em uma semana, a gente teria 1.000 leitos. Em 2 semanas. Em 2 semanas, nós sairíamos de 31 leitos com UTI para 1.000 leitos com UTI em 2 semanas. E esse era o nosso caminho quando a gente começou a ter aqui a sequência de óbitos e a sequência de aumento de necessidade de leitos. A gente está tentando reverter isso. Tentando reverter e chegar numa coisa que seria extraordinária, que seria duplicar a cada 7 dias. Se a gente conseguir duplicar a cada 7 dias, o que nós não estamos conseguindo, a gente teria, em uma semana, 60 leitos. Em 2 semanas, 121 leitos. Em 3 semanas, 240 leitos. E em um mês, 500 leitos. É a nossa capacidade de aumentar os leitos para coronavírus. Em um mês, nós estaríamos numa capacidade que ela é teórica, né? Porque ela está sendo construída, isso tempo, e ao mesmo tempo ela pode ser expandida, sim, se conseguir respirador, né? Se conseguir estrutura hospitalar. Então, em um mês, se a gente chegar no ideal, em tese, falando em tese, pessoal, daqui a 3 dias muda isso, 4 dias muda isso. A gente teria chegado no limite. Então, qualquer decisão, ela será errada, porque ela vai quebrar setores, porque ela vai deixar pessoas com fome, ou ela vai matar pessoas, mais ou menos. Então, eu não queria me alongar muito, até porque teria mais informações aqui, enfim, e nem quero tomar conta do debate. Acho que essa troca é muito rica, e essa informalidade aqui, que por necessidade a gente está tendo, através dessa ferramenta, eu acho que ela nos permite aqui, Fernandes, continuar uma boa conversa aí. Bom, Nelson, obrigado pelas tuas palavras. Lembrando que as perguntas elas podem ser enviadas pelo chat aqui, que vão ser repassadas ao prefeito. Essa primeira pergunta eu vou fazer para ti. Eu quero primeiro te parabenizar por tudo que tem feito aí pela nossa cidade, o que seria mostrado esses impactos de PPPs, praças. A gente via realmente algumas mudanças no cenário. Era uma cidade sombria, apagada, e a gente estava vendo uma vida na cidade, uma cidade mais alegre. Nossa Porto era uma Porto triste, e agora estava voltando a virar uma Porto Alegre, com o que estava sendo encaminhado e que tem sido encaminhado pela sua gestão.
Como tu bem falasse, essa é um cenário que jamais ninguém imaginou, e a gente ainda está tentando entender a forma de se posicionar e a forma como pode gerir os impactos dessa pandemia. O que tem preocupado muito, e aqui, como nós somos uma entidade empresarial, e aí eu vou levar esse tema um pouco para a área econômica empresarial, a gente tem visto aí uma série de entidades se comprometendo ao diálogo e muito preocupadas com os impactos de desemprego, os impactos de quebra de empresas e quebras de comércios, quebras de restaurantes, visto que por números a média de um caixa de uma pequena empresa, de um pequeno comércio, é de 27 dias. Então, como tu bem falasse, a gente começou no dia 8 de março, aqui em Porto Alegre, então a gente está fazendo, ontem nós fizemos 30 dias e talvez alguns já estão chegando no seu limite de manter as suas empresas vivas. Por outro lado, todos têm certeza que as ações iniciais que foram feitas no Estado, na Prefeitura, de fechamento, eram ações importantes, porque a gente, é que nem a estratégia de guerra, nas primeiras 2 semanas a gente não sabe de onde vem o inimigo, a gente precisa se fechar e criar uma melhor estratégia para tentar dirimir os impactos desse inimigo. A gente tem acompanhado, e hoje saiu um decreto do governo do estado amenizando a abertura de alguns comércios, de empresas, indústrias, salões de beleza, restaurantes. Isso, acredito que de uma forma coordenada, cooperada, gradativa. Eu acho que tu sempre teve um diálogo aberto com as entidades, com as lideranças empresariais para ouvir e tentar implementar isso. O que tem sido muito cobrado, por um lado, eu vou te colocar por um lado, porque eu sei, eu tenho, como eu ressalto e parabenizo muito bem as ações do que tem sido feito na saúde. Talvez Porto Alegre hoje seja uma referência no país como a capital que melhor está lidando com a mitigação dos problemas de saúde. Mas de que forma tu imagina que a gente pode começar a ter uma retomada gradativa? Tem que ficar claro que nenhum empresário é louco ou maluco de querer expor a sua vida, dos seus funcionários, de coisas. Ninguém quer isso, mas de uma forma coordenada, com protocolos, gradativa, para que os impactos, esses de desemprego, de quebras de empresas, que vão vir lá na frente, daqui 3, 4 meses, esse é ciclo econômico, já estão vindo agora, mas vai vir com força mais à frente, eles sejam diminuídos e sejam melhor equilibrados. Como é que tu tem visto isso e de que forma tu pode nos expor nessa área as ações? Eu acho que isso é um temor que tem impactado muito aos nossos filiados e conversado com os diversos setores. Tu queres que eu já responda agora? Bom, então, a base disso tudo são dúvidas, né? A gente traz todos os dados que existem do mundo e troca informações e não se tem certezas. Nenhum lugar do mundo. O presidente da nação mais bem informada do mundo, mais rica do mundo, mais avançada em inovação, em tecnologia do mundo, um dos melhores parques industriais do mundo, voltou atrás, né? Mudou de ideia. Então, não tem essa certeza. Essa certeza que vocês querem, não tem. Ela não existe. E quem está prometendo está mentindo, né? Porque pode até acertar mais, mas não tem a certeza que está acertando. Eu não tenho certeza de que os atos que a gente está tomando são acertados. Eu tenho certeza que eles são muito bem embasados. E eu posso justificar todos eles, com bases técnicas, com evidências científicas, com comparações em relação a cidades,
comparáveis, a países comparáveis, enfim. Então, ele é uma crise mundial, nunca antes vista, e com as ferramentas e os raciocínios que se teve até hoje, ela não será vencida, nem pelos gestores públicos, nem pela sociedade e nem pelos empreendedores. Os empreendedores que continuarem na mesma batida, achando que com o mesmo discurso, com a mesma linha, que vão ter as mesmas certezas e que vão encontrar o mesmo mercado e que vão encontrar a mesma demanda e o mesmo estímulo, enfim, estão errados, né? Me parece hoje que estão errados, né? Me parece. Então, a gente tem todos os dias, é importante, né? O legislador, ele é sempre atrasado. E às vezes ele atrasa, né? Às vezes ele atrasa a vida e às vezes ele é atrasado, porque o mundo real é muito dinâmico. O judiciário também, né? E como o judiciário está mais longe ali da vida real, ele às vezes tem decisões ainda mais equivocadas, né? Em alguns casos, ainda mais quando se fala em inovação. Inovar com o judiciário e a fiscalização é muito difícil. Então, esse é um momento de muito risco, né? Porque se não tiver essa compreensão macro de que nós vivemos em cima da navalha, né? No fio da navalha, é difícil avançar. A gente tem tentado administrar a vida real através da regulação de algumas questões bobinhas, né? Mas que causam efeito, né? Como a abertura da loja de chocolates no período da Páscoa, para tentar diluir o movimento, como apelar aos supermercados que ampliem seus horários, sob pena da gente ter que regular isso. Imagina, ter que regular a vida dos supermercados, a sua, né? Porque eles estão diminuindo seus horários e estão gerando aglomerações. Enfim, são pequenas decisões, todas elas têm erros, mas não tem essa previsão. É muito difícil de ter uma previsão de uma forma absoluta. E quem a deu, talvez esteja que estar revisando, e quem implementou, muitos já tiveram que revisar. Bom, como eu te falei, o nosso público aqui é composto por lideranças de diversos setores e também vereadores, deputados, pessoas de outras cidades também que estão querendo entender o que tem sido feito aqui. A próxima pergunta é do vereador Felipe Camozato. Ele diz: boa tarde, prefeito. Alguma perspectiva de alteração de regras com relação aos tributos municipais? Vai sair um pacote aqui de prazos, de alvarás, etc. Não sei se não foi publicado. Em algum momento está sendo estudado isso. Né? A parada da sociedade, vamos dizer assim, das atividades começaram no meio do mês de março, então faz em torno de 30 dias. A gente está dando uma revisada no que a gente pode, de alguma forma, ajudar, principalmente na questão de prazos, alongamentos, etc. Desburocratização. Já poderia nos adiantar alguma coisa que teria aí já colocado? Não, estou dando uma olhadinha antes para a gente não falar questões inadequadas aqui, que eu não sei de cabeça. São questões muito burocráticas, e aí a gente falar e ter que dizer que estou errado aqui é mais feio do que não falar. Obrigado. A próxima pergunta é do Paulo Pinheiro. Paulo Pinheiro, que é o gestor da Bru. Ele pergunta: nesse cenário de crise, revisão de prioridades, qual é a perspectiva para o Centro de Convenções de Porto Alegre? Olha só, Paulo, a gente está revisando todos os contratos da prefeitura, né? É um trabalho gigante, cancelando, revisando objeto, tudo com limites legais, revisando valores, redirecionando objetos, redirecionando valores, e não teve tempo realmente nessas últimas 3, 4 semanas. Na verdade, nas últimas 2, né? Até 3 semanas atrás, a gente estava ainda conversando com o vereador Pujol, que é quem estava fazendo contato com o ministro Onyx. Com a saída do ministro Onyx da Casa Civil, também teve alguma interrupção. A gente avançou na questão do centro de eventos, indicando um imóvel, que era o que faltava. Estava desde 2013
esse valor, em tese, né, garantido, empenhado. E quando a gente chegou aqui em 2017, estava 4 anos faltando indicar um imóvel, a gente indicou o imóvel, com matrícula, com pré-licenciamento ambiental, aí trocou de governos, etc. Enfim, não me parece que a gente deva priorizar isso, porque não me parece que será uma prioridade para o governo federal. E também não me parece, se bem que o centro de eventos demoraria um pouco para ser entregue, né? Mas eu fico com dificuldade de ver grandes eventos aqui com muita frequência em qualquer lugar do mundo até nos próximos meses, né? A próxima pergunta do Francisco Nora, ele faz uma certa afirmação, ele coloca: seguir determinações do poder público, autoridades sanitárias e cobrar o papel do Estado com medidas econômicas efetivas, medidas financeiras seriam suficientes? O que seriam medidas financeiras? Ele não ficou muito claro aqui, ele colocou, não pareceu muito claro. Depois, se o Francisco Nora quiser nos expor que tipos de medidas financeiras seriam suficientes, acho que poderia ampliar essa pergunta. Se o Nora quiser nos mandar mais um pouco, a gente retoma para essa pergunta. Vou passar para a próxima pergunta, que é do André Machado. O prefeito do município de Mostardas, ele relatou uma queda de 293 mil para 42 mil na primeira parcela do ICMS recebida em abril. A comparação é com o ano passado. Quais os números deste repasse recebido pela capital e qual o impacto a PMPA, a prefeitura, calcula sobre a arrecadação? A gente não tem esse número aqui de cabeça, André. Eu não tenho esse número aqui de cabeça. O Estado tinha projetado para março aí 10%, parece, e para abril 40%, em torno de 40%. Ainda são dados muito, né, assim, novos. A arrecadação, o retorno de ICMS de Porto Alegre, ao longo dos anos, ele tem diminuído, né? Pelo volume industrial da cidade que tem diminuído. Então, esse foi um dos motivos que nos levou a organizar melhor aí os nossos tributos municipais. Então, vai ter uma diminuição, e aquilo que eu disse, né, não será uma diminuição por um mês, porque algumas empresas vão demorar para se recuperar, vão demorar para se reinventar e buscar um novo nicho de demanda, e algumas vão, infelizmente, né, pelo que tudo indica, vão falir. Então, aquela pequena receita ou média receita que existia vai deixar de existir como ter naquela empresa como origem, né? Então, os cenários, eles são os piores possíveis, piores do que vocês podem imaginar, no estado e principalmente no município. Imagine um cenário ruim, ele vai ser bem... Bom, voltando à pergunta aqui do Nora, ele colocou que, falando em medidas financeiras, ele fala que as medidas financeiras são meros auxílios. Ele se refere a se existe um plano econômico efetivo com recursos públicos. Se existe um planejamento para que não tenham só auxílios, mas um planejamento econômico com recursos públicos. Essa é uma pergunta que eu também faço, né? Porque quem faz planejamento macroeconômico no mundo inteiro, macroeconomia, é o governo federal. Quem tem a relação com a moeda, com o câmbio, com o sistema financeiro, fundos específicos, é o governo federal. Então, as prefeituras podem pouco, os estados podem pouco, incentivos tributários que poucos, talvez, não deve caber numa mão algum município do Brasil que pode dar. Do ponto de vista de estados, não sei se algum estado, talvez São Paulo, possa dar. Tirando isso, a gente está falando de macroeconomia e visões macro, né? Mesmo as pautas municipais hoje, elas são pautas de macroeconomia, de auxílio federal. Não há nenhum lugar do mundo que o governo federal não esteja enfrentando isso. O governo municipal vai ter que se virar aqui na saúde, né? E tentar um pouquinho na área social. É esse espaço que nos sobra. E mesmo para isso, nós vamos tirar de áreas que vão nos doer muito, e vai doer muito para a cidade, para poder subsidiar um pouco mais saúde social.
A próxima pergunta é do Luiz Henrique Hartmann, que é vice-presidente do Cinti Atacadistas. Ele fala: ano passado estive numa comitiva em seu gabinete representando a indústria do setor plástico, tentando convencê-lo a vetar a lei de banimento dos canudos plásticos. Naquela ocasião, o senhor justificou que havia por parte dos vereadores muito material visual nas votações, justificando a defesa nos mares e dos animais marinhos. O senhor não concordaria neste momento que todos aqueles argumentos que usamos estariam corretos, principalmente que os plásticos descartáveis são um grande aliado da saúde da humanidade, haja visto a grande quantidade de itens fabricados em plásticos que estão na luta mundial contra o Covid-19? Não seria a hora de negociar a revogação daquela lei municipal e investir em programas de educação da população em favor da separação correta e da reciclabilidade, incentivando uma tendência mundial de uma economia mais circular? Olha, Zé Henrique, talvez a pauta aqui ela seja coerente do ponto de vista de que a gente realmente vai precisar de muitos materiais descartáveis agora, pela questão de higiene, né? Talvez é uma pauta que possa retornar. Eu te confesso que o canudo especificamente não está na nossa prioridade, né? Eu concordo que o conceito de materiais descartáveis agora ele é muito útil, muito válido, né? Nesse ambiente de contaminação. Mas não, enfim, a gente tem aí sempre, a gente falou que naquele momento, né, que a nossa ideia era avançar na instauração de uma política reversa, efetiva, que com certeza muitos dos teus pares da área industrial, da área do comércio, também não iriam gostar, né? Mas a sociedade sairia ganhando. Então, em algum momento essa pauta vai ter que vir. Não falo da pauta dos canudinhos, porque eu preciso confessar que no momento não vai ser minha pauta prioritária. Talvez se os vereadores quiserem abordar isso, seria ok. Mas a pauta da logística reversa e da facilitação das questões recicláveis, das questões descartáveis até, é uma pauta que com certeza deverá interessar ao mundo. Talvez a questão de materiais descartáveis leve a se tratar de uma forma mais séria a questão da logística reversa, e como eu te disse aquela vez, a gente é parceiro para fazer um trabalho realmente sério. Então, estamos à disposição. Não sei se eu respondi a pergunta, e se eu não respondi, pode refazer que eu volto ao tema. Bom, Nelson, eu vou encaminhar para uma última pergunta, e para a gente cumprir o nosso prazo, depois eu vou passar para as tuas considerações finais. Isso é uma pergunta recorrente em todo o setor do comércio, colocando assim, por que os supermercados hoje, tu falasse bem, e nada contra, eu acho que os supermercados têm que se manter abertos, são importantes e coisas, mas uma das reivindicações é assim, a gente vê uma série de aglomerações dentro de supermercados, dentro de lotéricas, e por que a loja, até compras de outros materiais que poderiam ser comprados talvez em comércios próximos, não podem ser abertos enquanto a gente tem muitas pessoas, até às vezes algumas aglomerações dentro dos supermercados. E por que essas não seria essa, voltando, qual é o fundamental? Lógico, é a questão da aquisição do alimento dentro do supermercado, mas a gente tem visto que tem uma série de pessoas lá dentro e a grande questão é, por que na minha loja, adotando protocolos de saúde, de higienização e coisa, a gente não pode ter qual é a diferença de uma loja do lado a um supermercado não poder atender e o supermercado poder atender a todos. Então, voltando só, reiterando, nós queremos que os supermercados continuem abertos e coisas, mas isso é uma dúvida do setor do comércio, das lojas e coisas. Por que todo mundo se deslocando a fazer as aquisições? E agora vamos colocar o período de Páscoa, talvez seja a terceira data mais importante do comércio. Então, isso nesse impacto. Eu finalizo com essa pergunta para tu colocar e depois a gente passa para as tuas considerações. Tem que ter específico fez a pergunta, não?
Não, isso foi do setor inteiro. Isso veio de lojas, foi comércio. Isso a gente tem ouvido bastante isso do setor inteiro do comércio. A resposta ela é muito objetiva. Se eu pudesse, eu fechava o supermercado também. Mas eu não posso. As pessoas precisam comer. Se eu pudesse, eu fechava tudo nesse momento, né? Até que a gente tivesse prazo para ter EPI, para ter exame, para ter ventilador, para fazer o cálculo de contaminação. Mas não dá. Tem coisas que a gente entende que não dá para fechar e é por isso que a gente não fecha. A gente está lutando contra a aglomeração no supermercado e o número de supermercados é muito menor, né? É ínfimo em relação ao comércio em geral, que teria uma vida normal na cidade. E nós não estamos em vida normal, pelo menos em nenhum lugar do mundo onde o vírus já chegou, né? Talvez em cidades onde o vírus não chegou, a vida deva permanecer normal, né? Mas esse não é um debate para Porto Alegre, né? Porto Alegre, o vírus já chegou, já está contaminando de forma comunitária, já deve ter milhares de pessoas aí contaminadas, muitas que nem sabem, já passaram pelo período lá de 14 dias. Então, a resposta ela é pelo volume, né? Se pudéssemos, fecharíamos os supermercados também. Eu vou fazer a última pergunta e eu vou te passar para as considerações finais, tá bom? A última pergunta é do Mauro Bellini, da Marco Polo. Ele falou que os supermercados, em função da questão de aglomeração, deveriam ampliar o horário. Analogicamente, isso deveria ser aplicado ao transporte coletivo, isto é, deveria ampliar a quantidade de ônibus nas ruas. Quem absorveria este custo extra? Analogicamente, nós deveríamos ampliar a quantidade de ônibus extras. Quem absorveria esse custo extra? A educação pública ela é absorvida pela máquina pública, pelos tributos, pelos impostos. A saúde pública ela é absorvida pelos tributos, pelos impostos. Mas o transporte público ainda não se tem uma consciência nacional de que ele é uma necessidade, né? Então, nós temos um sistema falido, já estava falido antes. A gente não conseguiu fazer as reformas mínimas no legislativo e ele entrou em colapso total. E esse é um cenário na maioria das cidades. Algumas cidades, poucas, uma ou duas, têm recursos para repassar por um curto espaço de tempo. O governo federal deverá repassar alguma coisa por um curto espaço de tempo, mas tomara que a crise faça, né, a sociedade amadurecer nisso e a gente consiga reformular. Há de vir uma reformulação estrutural do governo federal, mas haverá de ter uma reformulação estrutural aqui em Porto Alegre. E se não houver, mais uma vez, os mais humildes, os mais pobres vão sofrer e a gente vai manter o colapso, né? É um setor colapsado. Acabou, né? Se reinventa e ele não vai se reinventar com o retorno da economia em 1, 2, 3 meses, né? Esse ano é um setor colapsado e provavelmente se a economia voltar a pleno o ano que vem, que eu acho que não vai voltar, se voltar, mesmo assim ele não vai se recuperar. Não sei se eu respondi a pergunta aí do Bellini, mas não dá para ter perspectiva nesse cenário de que o governo federal vai de uma forma permanente subsidiar todo o transporte coletivo. Acho que não. Seria uma boa alternativa. Acho que é uma política que tem que ser tratada como a saúde pública, como a educação pública. Mas, no caso, são permissionários, são concessionários que são viabilizados, que são remunerados pelo uso, né? Como o pedágio, mais ou menos, né? E nós não temos usuários hoje e não deveremos ter muitos no futuro. Então, há de ter que ter um subsídio e nós já tentamos várias alternativas. Engraçado é que nem as liberais, nem as comunistas, nem as socialistas, nem todos os rótulos, né? Nenhum passa. É uma negação da realidade. É um mundo literário que se vive. Hoje tem um fundo inacabável, né? Então, é uma área realmente, Bellini, é uma área muito delicada e que tem
que não há uma visão estrutural da maioria das pessoas em relação a ela e que vai sofrer dificuldades nos próximos meses, né? E que teria que ser toda reformada. Prefeito, eu quero te agradecer novamente essa disponibilidade de falar aqui conosco, de expor esse cenário sempre aberto ao diálogo e vir aqui abrir essa série de debates que nós estamos fazendo na busca de tentar construir uma melhor saída para toda essa pandemia que nos impactou e tem gerado e vai gerar muitas mudanças, como tu bem falasse, em todos os setores e na própria sociedade. Então, eu quero novamente te agradecer pela disponibilidade de tempo, a gente se colocar à disposição no que a gente puder ajudar, construir, impactar para que o cenário de saúde, de economia, de sociedade seja melhor, seja o melhor possível, conseguirmos sair melhor possíveis de tudo isso. Então, nos colocarmos sempre à disposição. E eu passo para as tuas considerações finais para obedecermos os critérios de horário que a gente também mantém aqui também, mesmo estando na web. Quero agradecer muito o convite, a oportunidade de conversar aí com os associados do LEAD e o desenvolvimento ele é mais de dúvidas, né, do que de certezas, do que de afirmações. Eu acho que o grande desafio é buscar, né, evidências científicas que possam nos dar algumas referências, né, para a gente tomar decisões que precisam ser tomadas. E, como eu disse, serão erradas. Estamos tentando errar menos, né, com essas, baseado nessas referências. Então, acho que esse tipo de debate, alinhamento de informação e de posição para todos nós é muito importante e para que a gente possa ir construindo juntos, né, diariamente, no caso, poderia até dizer, não temos mais o prazo de um ano, nem o prazo de mês, nem de semanas. Os nossos prazos aqui na gestão municipal, eles são de dias e horas, né, para tentar, no caso de duplicação da situação, ou de óbitos, ou de leitos, etc., ou de contaminação em 3 dias, 2 dias, faz uma diferença brutal, né? E a gente tem poucas ferramentas para mensurar esse 2, 3 dias que leva uma decisão acertada, mais acertada ou menos acertada, ou de outro viés, mais equivocado ou menos equivocado. Então, eu agradeço essa oportunidade de conversar com vocês e a gente se coloca à disposição aí, sempre que tu quiser nos convidar, se achar oportuno essa troca, a gente está à disposição aí, até por esse ambiente que conseguiu criar no LEAD aí. Obrigado. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Pessoal, aproveito para convidar no sábado às 16 horas, teremos uma live com o Gustavo N., secretário especial de Indústria, Comércio e Produtividade do Ministério da Economia. Então, convido a todos para estar conosco no sábado às 16 horas. Uma boa tarde a todos.